Olá, senhores moradores, esse grande universo que é o nosso condomínio Condotalk. Agradeço por você estar aqui mais uma vez. Você que vem acompanhar para saber mais sobre a segurança do seu condomínio. Você morador, síndico, administrador, porteiro, vigilante, você que faz a manutenção no motor e que está todo dia no condomínio porque o motor do seu portão quebra muito, não é mesmo? Você, senhorinha do 504 que leva bolinho pro porteiro. É um prazer ter você aqui. Hoje com mais um grande convidado para a gente falar de segurança, segurança no condomínio, mas não é só segurança hoje, né? Não. Hoje acho que tem muito bate-papo para falar, não tem? Tem. Então, quem que está hoje, cara? Hoje a nossa convidada é uma pessoa que de condomínio ela entende muito. Tem um podcast sobre condomínios aqui no nosso mesmo estúdio, nos endereços mais famosos de São Paulo. Ela é presidente nacional da Anacom, vai explicar pra gente o que é a Anacom. É síndica profissional, advogada. Seja muito bem-vinda, Cléo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por participar. É uma honra participar desse Condotalk, que inclusive eu já estava na expectativa e torcendo bastante. E sem dúvida, todo dia, né? Todo programa, eu estou ligadinha ali. Obrigado pelo seu prestígio. Eu convidei ela umas 3 vezes, até que a terceira deu certo. Aconteceu mesmo, né, Jefferson? Também nós tentamos no primeiro e ele não pôde, são as agendas, né? Né? O que foi? Eu lembro que você me chamou pra vir. Você estava com dengue, né? Foi? Acho que eu tava doente. Você estava com dengue. Cara. Eu vim no podcast dela. Anunciei o nosso, né? Porque foi antes da gente gravar. Foi. E quando a gente veio fechar aqui, você tava gravando, foi quando a gente se conheceu. Foi. Não Nossa, foi muito bacana. Legal, a gente vai querer saber mais sobre o seu programa, sobre como é que tá ele, a repercussão e tudo que você fala, mas até pro pessoal que tá acompanhando a gente te conhecer um pouco mais, como que você entrou nesse mundo de condomínio? Como a maioria das síndicas, eu sou síndica profissional e advogada também, especialista em direito condominial. Como a maioria das síndicas hoje, começa que tem um problema no condomínio, ninguém quer pegar, né? Porque condomínio é uma coisa bem complicada, tem que ter perfil, tem que ter gosto. E aí, no meu caso, a síndica anterior, que nunca tinha morado em condomínio, e aí esse nome síndico, ele atrai muitas pessoas, né? As pessoas têm uma ideia, um conceito de que síndico tem poder, tem autoridade, e realmente em algumas coisas tem, né? Mas síndico pode muito, mas não pode tudo. E acontece que essa síndica, na época, ela começou a meter os pés pelas mãos. E a questão toda foi a prestação de contas, que é onde muitos síndicos que a gente percebe acabam escorregando. E aí ela tentou fazer uma administração autogestão, né, na qual ela mesma administra, não tem uma administradora. E aí ela começou a fazer a cobrança dos condomínios, dos boletos, e ela mesma administrar. Só que isso, gente, pode parecer simples, mas é igual segurança. Todo mundo acha que sabe. Aliás, é assim, todo mundo acha que sabe tudo. Só que, no final, isso dá uma confusão danada. Foi o que aconteceu. Então, os moradores viram, ela não dava o recibo, não tinha uma boa gestão financeira, acabou se perdendo e, lógico, né? Todo mundo saiu no prejuízo. Então, naquela época, me elegeram como síndica, porque eu já morava em condomínio, minha mãe era síndica, minha irmã era síndica, então essa trajetória de síndico já tem bastante tempo. E eu fui por livre e espontânea pressão, não era o meu objetivo, ser síndica. Eu acabei me tornando síndica nessa circunstância, que é semelhante a muitas outras histórias de colegas síndicas. Foi assim que eu fui parar aqui. Síndica de berço quase, Legal, né? Minha mãe foi síndico, meus irmãos foram síndicos. Eu virei síndico. Mas é uma forma boa, né, de você conhecer onde você tá, e quando você tá no condomínio que precisa de ajuda e você tem condições de ajudar de certa forma, né? E é interessante que a questão de quem mora em condomínio, por exemplo, no meu caso, eles me indicaram como síndica, votar em mim como síndica, por causa da minha participação como moradora.
E o que a gente percebe é que, às vezes, também o morador ele não participa. E a falta de participação acaba trazendo prejuízo para todo mundo, que foi o que aconteceu lá. Porque se os outros moradores acompanhassem e cobrassem da síndica, não teria chegado à situação que chegou. E isso, às vezes, prejudica a própria síndica, porque a intenção, muitas vezes, é boa. Só que sozinho, sem direção, a gente acaba se perdendo. Então, tem muita gente que fala, eu não vou criticar a síndica. Gente, mas não é crítica, é construção. Porque quem sabe onde é que está doendo, onde é que está pegando, somos nós moradores. Então, é um trabalho que tem que ser em parceria, morador e síndico. E o resultado é um patrimônio bem valorizado, decisões bem tomadas e que é bom para todo mundo. A minha avó fala que de boas intenções o inferno está cheio. Exatamente. Falava, né? Enfim, então não basta você ter uma boa intenção. Tem que ser porque, tem que fazer bem, tem que... E essa geração de síndicos com boa intenção, ela já está prestes, ela já não existe, não pode existir mais. Porque atualmente, principalmente, o perfil dos condomínios mudou muito, dos moradores mudou muito. Então, a gente admira. A primeira coisa você tem que ter mesmo, a boa intenção, a boa vontade. Mas não pode estar sozinho. Você precisa ter uma qualificação, um preparo, porque aquilo ali você está administrando sonhos, vidas, patrimônio, e as decisões que você toma são decisões que vão afetar a coletividade. Então, ok, ter a boa intenção, ótimo, é o primeiro passo, mas não pode ser só ele. Eu não conheço muito de condomínio, eu sempre deixo muito claro aqui, o Kaiser, que é especialista em segurança de condomínio, eu só conheço segurança. Então eu sempre fico bem, eu tenho bastante dúvidas de como que é ser síndico, como ser síndico. Hoje, para ser síndico, é necessário alguma certificação ou não? Existe cursos? É cobrado quando vai contratar? O que precisa ser para ser síndico? Deixa eu só fazer um complemento. Manda. Síndico, eu vejo síndico, engenheiro, agente da área de segurança, advogado. A gente é tudo igual técnico de futebol. É a mesma formação que precisa ter um técnico de futebol para ser advogado, para ser síndico, para trabalhar na área de segurança. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe. O cara nunca chutou uma bola na vida, não sabe escalar o time de futebol de botão dele, mas ele tem certeza que o time dele perdeu porque o técnico dele não escalou o fulano. Entendi. Então, assim, eu acho que a formação é essa, é parecido. Mas a gente vai ter a palavra do especialista aí. O Código Civil, ele não faz exigências, ou melhor, faz a exigência de que seja maior de 18 anos. E só. E isso é um perigo, porque cai nisso aí, nesse exemplo magnífico que você disse, que você deu. Qualquer pessoa pode ser síndica. Pode ser síndico. Então, não exige, não tem um pré-requisito. Então, não fala, por exemplo, de escolaridade. Não fala de curso. Simplesmente, você tendo 18 anos, você pode ser síndico. Basta ser eleito. Você chega lá, é mais ou menos igualzinho, é mais ou menos não. Segue o exemplo dos gestores públicos. Você se candidata ao cargo e pronto. Se for eleito, a maioria elege, ok, você é síndico. E o síndico profissional, a mesma coisa? Essa questão de síndico profissional veio principalmente depois da pandemia, que ficou mais forte, né? Por quê? Síndico é um só. Então, existe o síndico morador, que é o síndico voluntário, que a gente também chama de orgânico. Existe o síndico profissional, que o mercado deu o nome de profissional, mas, na verdade, existe o síndico. Tá. A gente diferencia isso o seguinte: o síndico morador e o síndico externo, também chamado de profissional. Exatamente por quê? Porque as coisas mudaram. Os condomínios hoje são empreendimentos, tem condomínio aí de milhões, que movimenta milhões, que contrata, que as pessoas que trabalham lá dão a mão de obra, né, que ele contrata, é muito maior do que muitas empresas.
Então, o mercado e a situação mudou bastante a questão da qualificação para ser síndico. É evidente que temos condomínios que não precisam, né, dessa estrutura toda. Mas, então, a diferença... Síndico é um só. Aí você tem o síndico morador, que muitas vezes não recebe pelo serviço que presta, e o síndico que recebe. Aí a gente coloca aí a diferença. O síndico profissional, a gente dá essa nomenclatura, porque geralmente é uma pessoa que ela vai se empenhar, vai estudar e vai ficar por conta daquele ofício. Agora, o síndico morador, geralmente é alguém que mora no condomínio e no tempo livre, né, tem outra atividade, e no tempo livre ele desenvolve administra o condomínio. Esse morador também pode ser profissional. A diferença é no empenho dele. Ele vai se dedicar àquilo ou não? É igual um eletricista. Ele é eletricista de dentro de casa. Ele faz os reparos lá, ele não tem nenhuma preocupação, nenhuma formação. E para a casa dele está ótimo. Agora, se ele quiser se apresentar, né, se quiser oferecer aquele trabalho em troca de dinheiro ou alguma outra coisa, ele vai se qualificar. Tá, mas para ele se qualificar como síndico profissional, hoje o mercado fala assim, você tem que fazer um curso X. O Jefferson está perguntando isso porque ele falou que nunca morou em condomínio, né? Não, morei mas em condomínio, morei meses. Mas ele quer sei. agora se tornar síndico, entendeu? Então, assim, ele que não conhece condomínio, ótimo. como é que ele se torna síndico? Ele quer esse passo Eu não a tinha passo. pensado não, mas agora... Mas é uma boa, a Você gente falando é uma boa. precisa. Sim, existem muitos cursos, existem universidades. Por exemplo, eu fiz um curso técnico, né? Geralmente é um curso técnico. Tem, hoje mesmo eu faço, hoje, né? Quer dizer, atualmente eu estou fazendo um MBA, que é em gestão, administração e sindicância. Então, quer dizer, o mercado ele já oferece muitos cursos. Legal. Tem cursos online, tem cursos presenciais. Agora, é interessante também que não para só no curso, né? Porque eu acredito que seja igual os profissionais de segurança. Muda demais. A gente tem que estar bem assessorado e bem entendido. Tem que estar atualizado e se atualizando. Mas tem muito curso. Não, boa. Era essa a minha dúvida, porque a gente conversou aqui já com o síndico, administradores, e quando a gente começa a ver, eu falei, cara, mas nesses cursos, o que é passado? Tem alguma coisa voltada para segurança também? Tem, né, o que talvez a gente pode ajudar o mercado de certa forma, né, dentro dessa parte de gestão de serviços e tecnologia e segurança. E aí, por isso que eu vou perguntando para tentar encontrar alguma coisa que talvez a gente possa ajudar o mercado. Olha, excelente colocação, porque há cursos e cursos, e o mercado ele está em expansão. Então, geralmente, os cursos eles são básicos. Eles pegam, né, o Código Civil, que é onde tem toda a estrutura de como funciona o condomínio, as demandas e tudo. Então, agora, existe neste mesmo MBA, quer dizer, já é um curso, né, mais no nível maior, mas a questão da segurança, ela precisa ser inserida também. Os cursos hoje, eles estão, eu não diria que estão novos, né, porque já vem há muito tempo, mas eles estão tentando abarcar as outras áreas condominiais. É igual a Anacom, né, que eu sou diretora de imprensa, diretora nacional de imprensa da Anacom, e é uma instituição que se preocupa com essas questões também, porque o condomínio, o síndico, ele tem uma noção de tudo, mas ele não sabe tudo. E ele precisa também ter essa questão da segurança. É uma excelente oportunidade da gente estar ampliando esse leque aí, porque a gente fala de tudo. Tem contador, arquiteto e segurança, né? Qual que é a atividade, a responsabilidade da Anacom? A Anacom, ela é a Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. Tá. O objetivo dela, mas apesar de ser de advogado, o objetivo dela é preparar, é justamente diferenciar
os profissionais que trabalham nos condomínios dos outros profissionais. Porque, por exemplo, eu sou advogada, eu sou generalista, né? Digamos, eu como advogada, eu faço várias peças, eu atuo no criminal, no civil, no tributário, família, consumidor e tudo. Só que quando você trata a questão de condomínio, que está crescendo muito, são questões muito peculiares. Então, quando você chama... E a Anacom, ela busca, por exemplo, ela tem os engenheiros, tem os arquitetos, muito provavelmente também, se não tem, a gente já vai brigar para que tenha a área da segurança, porque são profissionais preparados e com compromisso com a área condominial, que é muito ampla. Hoje a gente tem condomínio de várias, né? Nós temos condomínios de logística, nós temos condomínios de casas, nós temos condomínios de barcos, nós temos condomínios de aeronave, nós temos condomínios de pessoas. Então, assim, é justamente reunir esses profissionais para falar a mesma língua. Nossa, eu visitei um condomínio, que era um condomínio que tinha um aeroclube junto. O Kaiser falou, né? Acho que eu comentei Comentou. no episódio. Não, muito legal, assim, porque ele, além de ter Um cara chique, pô. o aeroporto, os hangares e a residência dos moradores, que são donos das aeronaves que estão lá, Poxa. né? Assim, a comodidade para eles é enorme, porém eles caíram na questão de, tá, como que eu posso garantir a segurança do meu condomínio de forma de cumprir também a legislação para os aviões que ali estão. Interessante, né? Demais. E aí eu fui chamado, porque, na verdade, não conheço condomínio, mas me especializei em segurança, aviação. Aí fui para ver isso e falei, Kaiser, mas eu preciso de você, porque não é aviação, é condomínio. Exatamente. Esse é o X da questão da Anacom, por exemplo. Então, não dá para você falar em condomínio só em paredes, porque é muita coisa junta e que precisam, são coisas que são conexas. Elas se estendem, elas se entrelaçam. Então, a gente precisa falar da mesma língua. E são vários atores nesse cenário. Então, não é só o síndico. Nós precisamos, sim, e desde o condomínio mais simples, hoje a gente tem condomínio clube, que quantas empresas estão ali? Então, assim, é muito complexo. O universo condominial, ele assim... E outra, tem condomínio até que, assim, parece que até de outro planeta sendo construído. Então, quando a gente fala em condomínio, são vários profissionais. E a Anacom, ela abraça esses profissionais. Por quê? Quando se trata de condomínio, existe uma lei. Uma lei que você precisa seguir. Então, como é que a gente vai fazer funcionar esse condomínio aí para condomínio com aeronaves, né? Isso. Como é que pode? Aeroclube, que eles chamam, Aeroclube. né? Interessante, né? Poxa, super, riquíssimo. E por isso é que a gente não pode ser um síndico que não participa, que não conhece, que, por exemplo, dia 17, é dia do eletricista, né? Vamos fazer um paralelo aqui com segurança. Qualquer pessoa pode chegar no condomínio e fazer um serviço elétrico. Já imaginou o que pode causar? Agora, a mesma coisa a segurança. E a gente, como síndico, nós temos um problema sério, que aí é interessante ter realmente pessoas da segurança nesse contexto, nesse universo condominial. Por quê? Porque os moradores também precisam elevar um pouquinho a régua na questão de escolher e saber contratar os profissionais que vão trazer para o condomínio dele. Então, o que a gente tem muito obstáculo, muito difícil, é exatamente aprovar um orçamento de segurança. Por quê? Porque eu tenho gente de todas as formas. Hoje, para ser segurança, eu posso ser segurança, e aí, qual é o critério? Para quem vai contratar, ele consegue colocar muito bem os critérios, né? Mas aí é que tá. O problema de quem está contratando, que eu já vi acontecendo, é na hora que você chega com orçamento, ele fala assim, não, mas eu entro aqui no Mercado Livre e essa câmera eu compro baratinha. Que não é uma câmera para condomínio, né? Sim, mas tem um outro problema também, que eu acho que é a colocação dela, que o síndico vai lá,
monta a RFP, monta o bid lá, o edital, né? Quero isso, quero um controlador de acesso, um vigilante, armado, desarmado. Beleza, e chama as empresas. Aí vai chamar, sei lá, 3 empresas, uma cobrou, sei lá, R$1.000, a outra 1.100 e a outra 1.050. Aí tem um conselheiro, um morador aleatório, que olha e fala, não, mas eu tenho uma empresa para indicar que cobra R$400. E daí, como o cara tá no conselho, como essa pessoa é moradora, fala, não, tá bom, traz essa empresa. Quando vai ver, a empresa apresenta um orçamento desses, de R$400. E aí você tem que justificar e entender por que isso está bem abaixo. E isso gera um desgaste para o síndico. Falar, olha, cara, essa empresa aqui não... tá abaixo porque eu tô pedindo isso, tô pedindo banana e o cara tá me vendendo, sei lá, uva. Então eu acho que, pelo que eu vejo, é o problema que os síndicos têm. É um trabalho de cultura que tem que ser feito, né? E eu já encontrei uma empresa que deu um orçamento para fazer a segurança e quando foi ver, os funcionários dela eram GCMs. Entendi. E assim, o valor tá bem abaixo, mas aí, o GCM, nada ele não contra pode GCM. Ele não pode prestar serviço. E esse é o problema que vocês encontram, né? Exatamente. E aí, aliado a isso, ainda tem uma questão. Nem todo síndico tem essas informações. Por quê? Porque a segurança ainda está distante. Digo, esse assunto, esse conceito segurança, ainda é visto como qualquer um pode fazer. E é por isso que é interessante, eu vou até alertar essa questão da ANACOM, que já tem arquitetos, engenheiros e tudo, para saber. Nós, síndicos, precisamos saber muito mais e ter a atenção da nossa responsabilidade. Porque a gente sabe, nós temos a nossa responsabilidade civil e criminal. Só que se eu não tenho conhecimento do que é necessário, por exemplo, num projeto de segurança, como é que eu vou exigir? Ele que chegou lá e me mostrou um orçamento de 400 que vai colocar as câmeras em pontos, para mim tá bom, eu não sei. Então, esse ao menos é o problema que eu, como na consultoria, vejo. Uhum. Direto chega orçamentos assim, propostas assim, né? E você fala, olha, isso não pode, tá? É até legal. Mas o pessoal faz. Mas se o síndico não tivesse informação, para ele tá tudo bem. Sim. Cara, isso é... A gente fez um trabalho que o Kaiser está levando para os condomínios agora, que é um minuto de segurança. Ah, que legal. Tá? Como que funciona? Ele pode ser customizado ou não. O que seria customizado? O procedimento daquele condomínio ser gravado em pequenas pílulas, e aí pode ser pelo próprio consultor, ou pelo síndico, pelo administrador, etc. E ele manda aquela pílula de 1 minuto no WhatsApp do grupo do condomínio. Olha, excelente ideia, hein? Num fluxo leve para o pessoal assistir, porque senão vai encher de informação, eles não assistem. E aí pode ser um procedimento contínuo que tem algum problema ou algo pontual. Por exemplo, essa região está tendo roubo. Pessoal, toma cuidado com o filho vindo. Pode ser um videozinho. Então, esse minuto ele entra para aquele condomínio. Só que a gente vendo agora essa oportunidade de fazer esse trabalho de conscientização com os profissionais e não com os moradores, pode ser uma pílula também de conhecimento para esses profissionais. Excelente. Porque você pode sugerir para eles a importância de ter uma documentação bem escrita, o trabalho que um consultor de segurança pode agregar o valor para o trabalho do síndico ou do administrador, em saber que a análise de risco debaixo do braço vai ajudar ele na tomada de decisão, como você escolher a tecnologia a ser utilizada no seu condomínio para não escolher qualquer coisa. Né? Então, tem muita coisa que eu acho que dá para ser feito em conjunto de forma a agregar e levar conhecimento para os profissionais que estão ali no dia a dia, né? Exatamente isso, conhecimento. A gente precisa de informação e conhecimento. Vou dar um exemplo. Eu participo de muitos eventos, inclusive de segurança. Mas quando eu vou obter informação. Mas aquela informação vai ter utilidade para mim se eu tiver conhecimento sobre como eu vou usar. Sim.
Então, muitas vezes eu entro e saio, a gente já teve a oportunidade, por exemplo, eu entrei curiosamente, perguntei como é que funciona esse negócio Da da máquina fumacinha, de névoa, da máquina. Então, agora, nem todos os síndicos têm essa percepção ou essa disposição. Como eu também tenho um programa que fala sobre condomínio, eu tenho a obrigação de entender e estar sempre ou procurando estar um passo à frente para trazer para o meu público essas informações. E essa questão da pílula eu achei fantástica. É uma ideia do meu amigo aqui, mas vamos colocar em prática essa segunda. Ele já começou a fazer algumas gravações. Eu tenho certeza que isso funciona, porque eu já fiz em outra indústria e foi muito bem aceito, né? Eu acho que o trabalho de cultura, ele sempre enquadra muito bem. É verdade. Né? Então, pode ser dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, dentro de um condomínio. Sim. Você promover na cultura ali do tema que você quer, e principalmente você promover a cultura de segurança, eu acho que vai servir, você sabendo lidar, levar um linguajar que atende os jovens, né? Os idosos, aqueles que sabem de tudo, que tem uma linha ali que sabe de tudo, né? Tá entre os jovens. Os técnicos de futebol Então acho que dá para levar informação. Eu acho que levar informação é fundamental. E falando em levar informação, qual que é o nome do seu podcast? Como que ele tá? Está assim, a gente deu agora, nós estamos reformulando com a proposta já mais aberta, porque podcast é o Condominicando. E por que Condominicando? Porque a gente está falando sobre condomínios. E quando a gente fala sobre condomínios, a gente fala sobre vidas, sobre patrimônio, sobre valores, sobre culturas, sobre tudo. Porque condomínio não é só o prédio, a estrutura, tem as pessoas. E no condomínio, os moradores são de diversas áreas. Tem engenheiro, tem arquiteto, tem bordadeira, tem costureira, tem tudo. Então, assim, é um programa aberto e que traz, e com a preocupação justamente de informar. O nosso, ele é muito institucional, no sentido de contribuir com essa moradia que hoje predomina, né? E o caminho vai ser condomínio, gente. Vai ser verticalizar. Não tem espaço, né? Eu vejo o bairro onde eu moro era só casa. Acho que tinha 2 condomínios bem antigos, aqueles baixos, sabe? Bem antigos. Cara, eles sumiram no meio dos outros. Agora é só... Não, todo dia tá um cartaz novo de empreendimento novo que tá vindo. E aí tem a situação que é muito comum também, que a gente sofre. Tem muita gente, lógico, que nunca morou em condomínio, vai para onde? Condomínio. E por isso é importante a gente passar essas informações. Porque o condomínio é uma cidade. É uma cidade que você depende de tudo, necessita e precisa ter. Se as pessoas não se conscientizarem que elas estão no condomínio, elas não vão cuidar bem do patrimônio delas, elas vão colocar em risco a vida dela e das outras pessoas, a qualidade de vida vai ser comprometida. Então, assim, é um universo muito grande e que abarca, né, todos os profissionais e síndicos profissionais. A gente tem que construir essa rede de contato, de apoio. E os moradores, a gente também tem que levar os moradores nisso. Sim. Começa pelos profissionais, né? Eu acho que alcançar os moradores, eu acho que é a chave do negócio. E além da verticalização, eu vejo também no interior muitos condomínios horizontais de casa. Sim. Porque tem gente que quer sair de São Paulo, quer sair das metrópoles, né? Não só de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, quer sair das capitais, quer ir para o interior, mas não se sente seguro morando numa casa no interior. Então procura uma casa no interior dentro de um condomínio. Você já notou que antes as pessoas procuravam sítios, fazendas? Mas por quê? Por causa da segurança, a gente busca morar em condomínio, né? Que tem as facilidades e é mais fácil eu ter. Porque também essas casas, esses condomínios de casas, eles têm um espaço de um sítio, tem tudo, você proporciona uma vida bem mais de qualidade. Mas aqui, nas paredes, e fora, e dentro desse espaço, seja ele pequeno, em pé ou deitado, como a gente fala, tem toda uma estrutura.
que as pessoas estão buscando. Sim, é isso que eu percebi. Eu fui recentemente em 2 condomínios no interior de São Paulo aqui, gigantes de casa, e assim, são casas que parecem mini sítios mesmo. Então a pessoa tem a privacidade que tinha num sítio, com a segurança de estar dentro de um condomínio. É muito interessante esse... Eu acho que tá mudando bastante. Hoje, na hora que eu tava vindo pra cá, eu passei em frente de um condomínio que hoje teve esses plano diretório com os prédios próximos de metrô. Sim, Nenhum deles tem estacionamento. exato. E aí o pessoal tá parando o carro na rua. E aí dificulta a passagem. Tá travando as vias. Então a falta de planejamento também compromete demais. Pois é, olha só que interessante. Se tivessem profissionais, é por isso que quando a gente fala em condomínio, a gente tem que falar em multiplicidade, né? Um saber múltiplo. A questão de, por exemplo, ter segurança, especialista em segurança num plano diretor, faz toda a diferença. Porque quem é que ia pensar nessa consequência aí, nesse desdobramento? Sim. Então, no condomínio é a mesma coisa. A gente precisa ter profissionais da segurança, porque vocês têm um olhar apurado, coisas que nós vamos estar com foco em outras coisas. Outras demandas, outras necessidades, que o desdobramento daquilo ali só vai entender quem é da área, né? Sim. Tem um prédio no Tatuapé, prédio residencial que se tornou o prédio mais alto de São Paulo, ficou como o mais alto do Brasil por um tempo, e daí tem 2 prédios em Balneário, né, que ultrapassaram ele. E ele, quando foi lançado, estava super valorizado, e assim, muito mesmo. O apartamento o mais barato lá era 3 milhões e alguma coisa. E agora ele está desvalorizando, porque as pessoas morando lá perceberam que ficou inviável. O cara, para sair da garagem dele, enfrenta uma fila de 2 horas para sair da garagem, porque é numa rua estreita, já movimentada do bairro, que não dá aquela fluidez para a quantidade de moradores. Então forma fila dentro da garagem, no -1, -2, -3, de 40, 50 minutos só para você sair Eu vi um estudo pensado, que vai de encontro que você falou. Era um especialista que estava fazendo um trabalho, um doutorado, geopolítica, e o estudo dele foi sobre esses grandes condomínios, como eles são construídos e o público que ele leva e como que pode mudar toda a geografia, a economia de um local, né? Então você constrói aí, talvez, em alguns bairros, alguns prédios de baixa renda. Então dá um público muito grande, né? Afinal, está bem acessível. Só que você pega um outro espaço do lado e constrói depois muito próximo, às vezes na mesma rua, um de alto padrão. Ou é o local que tenha um prédio de alto padrão e você constrói um de baixa renda do lado. O que acontece? Você mexe com a economia, você mexe com a segurança, você desvaloriza o de alto padrão, porque o cara, ele saiu com o carro, ele já está igual ao outro, e às vezes ele não quer, porque fica inseguro. Os comércios, você acaba movimentando o comércio, porque você levou mais gente, então para o comércio é bom. Só que esse comércio que está na frente do condomínio de alto padrão, você acaba trazendo mais segurança também, porque é mais gente olhando para o condomínio dele. Então, acho que é um estudo muito grande que mexe com os condomínios, né? Exatamente. É muito complexo. E aí entra a questão do síndico e dos cursos. Porque, geralmente, os cursos, eles são bem básicos. É o Código Civil, é o que pode, né, os direitos e deveres dos condôminos, o que fazer, né, porque os problemas, quando acontece, do cachorro e tal. Só que aí é que o síndico precisa ampliar a visão dele. Porque da mesma forma que cresce, né, nessa proporção aí e tem a disparidade do tipo de moradia, no condomínio é a mesma coisa. Que eu vou lidar com vários atores, porque hoje, apesar de, né, a gente ter os condomínios mais acessíveis, né, mais populares, as pessoas que estão lá estão muito intelectualmente, ou a informação está chegando com muita velocidade.
Então, elas têm uma visão mais ampla. E o síndico, se não acompanhar o perfil do condomínio dele, ele fica para trás. Ele atrasa a vida daquela comunidade, daquele público. E aí desvaloriza tudo. Porque o condomínio ele avança na questão da tecnologia e tudo, mas ele retroage na questão do perfil. Então, o síndico ele tem que estar atento ao plano diretor, por exemplo, para ele saber quais são as melhorias que ele pode levar para ali e quais as que não vão funcionar. Perfeito. E os administradores? Onde eles entram nisso? Olha, eles são o braço direito do síndico, sabe? É igual, o síndico, ele é o gestor. Ele vai pensar, ele vai delegar. E ele delegando, nós precisamos ter os braços. Os administradores, os bons administradores, administradoras, eles podem elevar ou derrubar. E eles é que vão cuidar da parte burocrática. Então, agora, tem uma coisa também que a gente está meio que desmistificando isso, que é a questão da assessoria jurídica junto com a administração de condomínio. Já é uma coisa assim que existe uma certa polêmica e que a administradora boa não oferta serviço jurídico. É uma novidade para muitos síndicos, né? Mas é assim que funciona. E por quê? Porque a atividade jurídica, ela não pode ter vínculo. Deixa eu dar um exemplo. Você é administradora, eu tenho um problema no condomínio. Tá, você vai ter, no mínimo aí, um conflito de interesse. Você, como administradora, nem sempre vai poder ser imparcial para orientar. Vamos supor, eu vendo esse copo de água. Se essa água aqui tiver uma contestação sobre essa água, se ela está pura ou não, eu, como administradora que estou vendendo a água, como é que eu vou fazer? Eu vou defender a água, ou vou defender o copo, ou vou defender o meu serviço? Então, tem que ser cada um no seu quadrado. Existe uma questão legal que o serviço jurídico não pode ser ofertado com outras atividades. Porém, é evidente que existem outras atividades que não tem problema algum. Pode trabalhar junto, não tem problema. Não, entendi. Eu, por exemplo, eu sou síndica. Onde eu sou síndica, eu não sou advogada. Porque não podemos misturar. E onde eu sou advogada, eu não sou síndica. Simples assim. Então, se eu sou administradora... Aliás, a administradora tem muito serviço, viu? Muito. É boleto, é apoio na previsão orçamentária, é apoio na contratação de funcionários. Então, ela já tem muita coisa para fazer. E é o braço direito do síndico. Por isso que eu recomendo. Síndico que faz autogestão, a chance dele dar errado é muito grande. E a administradora que tem a conta pool? É conta pool que conta chama? Pool. Isso pode, não pode? Olha, não é recomendável. Porque a conta pool é o dinheiro de todo mundo. Então, você não tem aquela garantia. O que é conta pool? Você sabe o que é conta pool? É ótimo, meu amigo. Por isso que eu fiz a brincadeira no início, que você não entende de condomínio, que é... Aliás, eu adoro o programa com essas pitadas dele, viu? Eu me divirto muito. Eu aprendo e divirto, cara. Agora ele vai entender um pouco mais de condomínio, que ele tá se mudando para um condomínio, né? Pro condomínio que você citou aqui, que tem um aeroclube. Porque o cara é da aviação, então ele achou que era apropriado. Isso, a gente tá indo pra lá. Tem até um síndico que... Eu esqueci o nome dele, que ele é piloto de avião. Eu esqueci o nome dele. É famoso? Quem? O síndico? O que é piloto? O síndico que é piloto? Não. Ele... Acho que ele é da... Não sei se ela é da Azul. Não sei, é piloto comercial. Piloto de linha mesmo. É legal, eu não vou saber quem é. Mas eu fui da Azul. Ah, é? Fui da Olha Azul. que legal. A gente teve numa imersão, Legal. e aí é que tá, viu, gente? Olha, para quem quer ser síndico, gente, o investimento é alto. Para ser um bom síndico, né? Investimento é alto. Eu tive numa imersão, tem esse mês, em Campinas. Campinas. Não, Campinas. E assim, lá que eu conheci esse síndico, e a história dele é muito bacana, e interessante que cada profissão contribui na função de síndico.
todas as profissões, elas agregam. Porque a gente tem que ter a noção, né? A gente não precisa saber fazer tudo. E cada um, com o seu, né, com o seu conhecimento, ele ajuda no seu condomínio. Isso é fascinante, né? Eu adoro. É uma profissão multidisciplinar. É a palavra que eu tava Exatamente. pensando. Boa, é essa palavra. Agora, e a conta pool? O que é a conta pool? Então, eu não sei. Meu amigo que tá na dúvida. Pelo que eu entendo, é uma conta que a administradora tem uma conta, ela pega de todos os condomínios e joga dentro da mesma conta. Exatamente. E para ser sincero, isso me parece muito uma salada de fruta muito estranha. Então, não, assim, toda vez que alguém fala que tem conta pool e tal, me soa com estranheza. Essa conta, ela não é ilegal. Ela só não é recomendada. Porque é uma conta de todo mundo, ela não é sua. E o condomínio precisa ter a conta dele para ele ter autonomia sobre os gastos, né? Sobre a finança dele. E o condomínio, geralmente, quando que isso acontece? Condomínio que não tem o CNPJ, ou que não está regular, ou que não abriu a conta no banco. Porque é fácil você abrir uma conta no banco. Você vai, apresenta seu, né, o CPF, aquela questão toda. Não tem problema. Agora, às vezes, por comodidade ou por interesse da própria administradora, eles mantêm essa conta pool, que ela é mais gordinha, né? Quanto mais clientes, quanto eu tiver na minha conta, é melhor. Então, a diferença é essa. Agora, o ideal é que o condomínio tenha a sua própria conta. Porque aí o síndico, ele que vai fazer a gestão daquela conta. E a conta pool é só isso. É a conta de todo mundo que o meu condomínio está lá. É uma conta coletiva. Eu achei que fosse legal. Não. Bom. Não chega a ser ilegal. Ela é legal. Ela só não é recomendável. Entendi. Legal mesmo é o síndico ter o CNPJ dele, certinho, todo tem que ter, né? O condomínio, e a conta dele para ele ter autonomia e ter controle sobre aquilo. E ele não tendo a conta, por exemplo, ele não pode fazer investimento, solicitação de empréstimo. É limitada a participação dele. A conta não pertence ao condomínio dele. Entendi. Ele acaba dependendo mais da administradora para tudo. Sim, e você não tem muita transparência naquilo. Porque você tem o volume de dinheiro, é lógico que as administradoras, elas cuidam, né? Por exemplo, seu condomínio é X, ela sabe quanto entra, quanto sai, tudo. Mas quando ele está na conta coletiva, como é que eu vou saber o que é o meu e se aquilo ali é realidade ou não? E para quem é do financeiro, sabe que sabendo administrar esse dinheiro que tá ali, que é dos outros, ganha muito dinheiro em cima, né? Sim, ele deixa parado aí numa conta que rende. Sim, exatamente. Mas esse é que é a jogada, né? Eu vou ter a movimentação financeira da minha conta, ué. E aí o condomínio é que perde. Porque ele poderia também ter aquilo ali. Mas ele está compartilhando com outro, não é dele. Interessante, né? Não, eu realmente não conhecia esse modelo. Porque eu vejo a administradora só como, sei lá, uma empresa contratada para fazer a gestão dos meus serviços, dos meus contratos, né? E etc. Olha, tem administradoras que são espetaculares. Elas orientam, elas trabalham junto com os síndicos. Inclusive, essa questão da novidade, da tecnologia, ela caminha com o síndico. Agora, o que a gente também tem visto é muitas administradoras paradas no tempo. Então, dá uma dica para o síndico que está começando agora. Como que ele escolher, como saber se é uma boa administradora ou não? O meu amigo aqui, que vai chegar agora no condomínio dele e ver quem é que está administrando lá o aeroclube. Olha, eu costumo primeiro perguntar para quem, entendeu? Eu sei que numa cidade ou numa metrópole é muito difícil a gente conhecer alguém para perguntar, mas existem. Vai dar uma olhadinha lá nos sites, por exemplo, do Reclame Aqui, que agora virou até síndico, está sendo demandado ali, sabia? Mesmo? A pessoa pesquisa lá e cobra o síndico? Cobra. Tem síndico que vai lá no Reclame Aqui, que é um site institucional, né? Sim. Ele já tá, o síndico do condomínio tal, tá fazendo isso e isso. Gente, é interessante. E aí você olha a pontuação.
ver se aquela administradora, por exemplo, não está envolvida em nenhuma fraude, nenhum conflito. E é o primeiro passo. E agora é o seguinte, às vezes a administradora, você tem que ver o perfil do seu condomínio também. Eu conheço administradoras magníficas, mas que nem sempre para aquele condomínio ela não vai se encaixar, porque ela está muito acima, ela está mais para frente. E tem condomínio que só quer o básico. Sim. Então, para ela tá bom. Que faz lá a emissão de boleto e tudo, só tá bom. E quando você falou do quem administradora que está obsoleta, você usou o termo? Exatamente. O que você quis dizer com isso? Administradora que só faz o básico do básico. Administradora que não participa, administradora que, por exemplo, não orienta o síndico, administradora que deixa o síndico caminhar sozinho. As decisões são do síndico, mas tem muita informação que a administradora pode ajudar. Muita informação. Por exemplo, ela já faz uma pré-seleção de pessoas. Vocês vão, por exemplo, com uma proposta, ela já pode orientar. Olha, essa proposta aqui, quando você for fazer um serviço, você tem que colocar os mesmos critérios e pedir o orçamento baseado nos mesmos critérios, para não ocorrer aquela situação de eu apresento um orçamento para você que está pelado. A gente fala orçamento pelado. Vamos supor que seja da construção de alguma obra no meu condomínio. O que eu vou precisar daquela obra? Então, não é só a pessoa chegar lá e fazer. A pessoa vai ter que apresentar um plano de obra. Ele precisa apresentar para o síndico e com profissionais, né, de engenharia, de arquitetura. Aí a administradora, ela fica aquém? Ela fica só esperando que o síndico demande dela. E ela não traz nenhuma novidade, não orienta, não informa o síndico. Então, ela fica na contramão. E o síndico fica naquele mundinho ali, porque o síndico também não tem superpoderes, né? Ele não dá conta de fazer. O síndico não é um polvo que tem, né, vários tentáculos, tem que saber de tudo, ser especialista de tudo. E a administradora, ela sabendo, por exemplo, vou pintar meu prédio. Ela já pode dar o toque para o síndico. Olha, aquela empresa, por exemplo, que você está contratando, você vai precisar de cadeirinha para subir? Como é que vai ser a segurança desses trabalhadores? E você já notou como é que o seu condomínio, vou fazer uma previsão orçamentária, você já planejou, por exemplo, colocar placas solares ou assinatura? Então, são ideias que eles podem sugerir ao síndico. Não é ficar lá só fazendo o boletinho e pronto. Esse aí já está ultrapassado. Eu pegar uma dica para mim, e hoje a gente tem plateia, o Danilo, por exemplo, que está na nossa plateia, que a gente é prestador de serviço para condomínio. Para mim, por exemplo, usar o meu exemplo, que vou vender o meu serviço para um condomínio, para um síndico. Qual que é melhor? Eu chegar pela administradora, pelo síndico? Como que eu faço essa abordagem para prestar o serviço no condomínio? A boa administradora, ela pode sugerir. As administradoras geralmente sugerem. Não tem problema. Tá? Agora, você faz as duas abordagens, porque quem decide é o síndico. Entendi. Entendeu? Então, a decisão vai ser do síndico. Por mais que a administradora possa, né, sugerir ou tentar, né, convencer, é o síndico que vai decidir. Então, eu procuro e sugiro aos síndicos que conheçam os prestadores de serviço, para que eu tenha autonomia, conhecimento e segurança. Porque o síndico vai contratar aquele que der segurança, que ele sinta mais. Vou citar um exemplo recente. A gente precisou de um serralheiro para colocar, tinha a onda de assalto, e um dos condomínios, o portão é vazado. A gente queria tampar, colocar lambris. Foram vários serralheiros indicados pela administradora, que ela manda os profissionais. Agora, quem vai decidir? O síndico. A gente não sentiu firmeza, não sentiu segurança nos profissionais. Agora, o que chegou, demonstrou que tem conhecimento, que ele sabe o que está fazendo, gente, é ele, não tem jeito. Então, o papel do administrador é fundamental em te apresentar os profissionais. Agora, quem decide
é o síndico. Como o administrador é que vai levar essas sugestões, administrador é o melhor caminho, né? Agora, se tiver acesso aos síndicos, tem muitos eventos de síndicos, muitos. Feiras, congressos, cursos. O ideal é estar próximo desse síndico. Não é furar o caminho, né? Mas é ter esse contato. Está próximo. Sim. Né? Está próximo. É. Para o síndico, você é síndica? Sou Não é? síndica. E quando você quer procurar um serviço de segurança ou contratar um serviço, como você se sente mais confortável em receber isso? Você acaba procurando de qual forma? Geralmente, eu, por exemplo, eu participo de vários grupos de síndico. A gente pede referência. Tá. Sempre. Ou a administradora manda, outra coisa antes de vir para cá mesmo, a gente estava discutindo sobre isso no grupo. A administradora mandou, e é o que eu falei. Às vezes, aquele profissional é excelente, mas o perfil dele não é para aquele condomínio. Tudo bem, não quer dizer que ele é ruim. Quer dizer que para aquele condomínio ele não deu, mas para o outro vai ser ótimo. Então, a gente foi até um serviço de portaria virtual. E eu trabalho com algumas, né? Aí eu sugeri a tal, e a minha colega uma outra, a síndica. Aí ela falou, olha, esse aqui eu contratei, comigo não funciona. Aí, quer dizer, já tirou a outra, já tive uma experiência negativa com a que foi sugerida. Uhum. Falei, bom, e a que eu sugeri? Não, mas essa daí tá ok. Então, a gente tem essa conexão. Sabe, hoje os síndicos estão muito bem conectados. A gente fala a mesma língua, a gente tem grupo, a gente tem clube, a gente tem associação. Em Minas, eu também sou diretora da Associação de Síndicos Profissionais e Afins do Leste de Minas. E também em Minas, né, no estado inteiro. Então, a gente conversa entre nós, sempre referência. Ou, eu não faço parte desses grupos. Você trabalha onde? Você mora onde? Seu condomínio é tal. Já ouviu falar nesse serviço, nesse prestador de serviço? Não, nunca ouvi falar. Pronto. Então, a outra questão. Os programas, por exemplo, criam autoridade. Por quê? Vira uma referência. Vocês são um espelho que os moradores, os síndicos, vão procurar informação. Eles vão procurar referência. E aqui, por exemplo, é uma referência incrível, porque eles têm a oportunidade de conhecer o trabalho, a seriedade e o que vocês podem mostrar para eles. Sim, acho que é fundamental essa troca de informações que vocês têm. Eu acho que o propósito do Condotalk é realmente trazer esse conhecimento que vocês, síndico, podem falar um pouco das dores e talvez do que procura. E quando a gente traz também os profissionais especialistas em tecnologia, segurança, para falar um pouco mais, a gente está trazendo um pessoal que sabe trabalhar na área. E é isso, eu não preciso que essa pessoa que vem aqui, ele atenda bem todos os tipos de condomínio. Porque ele pode ser bom para um nicho de condomínio. Exato. Não é? A gente vai ter bastante realidade dessa. Uma coisa bem interessante, eu estava com um motor de portão. Caro. Mas, não vou falar que ele não quebra, mas ele não dá problema tão fácil. Ele é feito para não dar problema. Um nível altíssimo para não dar problema. E aí eu falo, cara, se você tem um condomínio pequeno, ninguém vai querer colocar esse motor. Porque ele prefere comprar esse motorzinho de residência que vai quebrar todo dia, que é mais fácil pagar o porteiro praticamente, que o porteiro só serve para abrir e fechar aquele motor que não está quebrado, para abrir o portão que não funciona mais o motor, do que você colocar uma tecnologia eficiente. Sim. Mais um alto padrão, onde o cara não quer ter problema, ele não quer chegar e... Ele vai pagar os 5 mil no motor dele porque vale a pena. A questão aí é que a gente esbarra muito, é o que falou, existem condomínios e condomínios de vários portes, vários perfis. Por exemplo, às vezes ele tem até vontade, mas é um condomínio que arrecada pouco, arrecada baixo. E é uma economia burra. Uhum. Mas aí os moradores ainda não chegaram, não viram. E aí que falta, talvez, a pessoa, o profissional, apontar essas perdas, né? Falou, olha, você já fez a conta? Quantas vezes o seu portão já estragou e que você procurou e teve que pagar? Então,
Se você fizer, coloca isso aí ao longo do ano para você ver quanto você está jogando dinheiro fora, porque você joga dinheiro fora. É lógico. Entendeu? Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de aprovar valores. Quando essa mentalidade ou quando essa explicação não chega. Então a gente precisa explicar, porque a gente tem que, né, ter a aprovação do orçamento na Assembleia. E aí chega, eles vão, não, só aquele ali tá bom, dá para o gasto. Mas aí o síndico tem que, tendo a informação, o síndico vai mostrar para ele, olha, isso aqui é provisório. Você precisa ter alguma coisa permanente. Se eu comprar esse aqui, que daqui a 3 meses vai estar, tudo bem, ele não quebrou, mas a manutenção dele é mais cara, olha quanto dinheiro eu vou estar perdendo. Então, sim, essa é a questão que a gente, que é síndico e que tem um pouquinho mais de experiência, precisa estar alertando os outros síndicos. Muito bom. A gente está chegando aí nos minutos finais, então enquanto eu convido você para... Você viu que eu não pedi nada para você, né? Então agora que você ficou aqui 50 minutos com a gente, viu todo esse conteúdo, no mínimo você vai compartilhar com seus amigos, você vai deixar seu like e vai deixar no comentário se você gostou ou não, que eu acho que é válido também. E aí, enquanto eu enrolei aqui, deu tempo deles pensarem mais perguntas. E o que eu deixei de perguntar para você também, que você gostaria de dar de recado pro pessoal, mas eu tenho ainda uma pergunta antes de você pensar na sua e você pensar no recadinho final. Com esse... Você falou que tem bastante eventos, né? Bastante eventos que acontecem nesse universo dos síndicos. Hoje, eu vejo que tem bastante coisa acontecendo também em condomínio, tem bastante coisa sendo levada para o condomínio. Tem algum tipo de eventos, palestras sendo levada para os moradores também? Olha, tem. Só que o interesse dos moradores é desse tamanhozinho. Então, hoje a gente trabalha o seguinte, síndico bem informado leva informação para os seus moradores. Ele faz trabalhinho de formiguinha. Exatamente. Ali, é melhor do que um evento, né? Exatamente. É igual a questão da pílula, né? De que vocês estão fazendo e que vão fazer. Então, quando a gente não consegue a massa, por enquanto, porque o síndico representa essa comunidade, a gente tem que ter um síndico bem preparado para poder levar informação de confiança, credibilidade e disseminar isso aí. E, de certa forma, educar esses moradores sobre o ambiente que eles estão, a valorização do patrimônio, que muitas vezes eles esquecem, e a qualidade de vida. Muito bom. Muito bom. Alguma coisa? Bom, vou fazer uma pergunta, então, para ajudar o meu amigo que está na plateia e me ajudar também, né? Para a gente que presta serviço no condomínio, então o ideal é você abordar o síndico, ter o contato do síndico, porque você vai encurtar caminho ali. Tem as associações como a Anacom, que você citou. Eu sei que tem várias outras, mas eu não... Eu sei, mas não conheço, né? Quais... E quando você dá um Google, e isso me deixou confuso, isso é verdade. Que tem associação pra caramba. Tem uma associação dos síndicos de Guarulhos, uma associação dos síndicos da região metropolitana. Eu fiquei pensando, mas Guarulhos faz parte da... Isso me deixou com... Que outras associações você indicaria pra gente se aproximar? Que vale a pena, sabe? Assim, para você fazer o funil, acho que as administradoras estão elas são a macro, né? Uhum. Então, as administradoras, elas vão ofertar, vão colocar, vão fazer você ficar conhecido e vai mandar para os condomínios. O síndico, é lógico, são muitos, né? São mais de 70, é muito síndico. Não dá para você chegar a todos. Então, começa pela administradora e, tendo possibilidade, participa dos eventos que tem síndicos, que vão, né, que agregam síndicos, não só associações. Tem muitos eventos, síndicos profissionais, arquitetos, porque é uma redezinha, né? Por exemplo, o arquiteto, ele vai sempre, ele conhece muita gente. Todos os profissionais que fazem parte desse universo. Mas o caminho aí tem que ser administrador. A decisão final é do síndico,
mas a administradora talvez concentre, né, o maior número e ela tem como disparar isso aí, e são menos administradoras, né? Sim. E mais síndicos. Então a lógica é começar por elas ali e participar de uns eventos. Maravilha. Pra mim, Beleza? Fechou? nossa. Mais alguma o coisa que você problema acha que é a gente passou deixou de muito falar? rápido, Você tem algum né? recadinho? Olha, vocês são espetaculares. Eu Eu fiquei adoro intimidado, Condotal. Eu fiquei intimidado. Por quê? Você fala muito bem. Não, eu fiquei falo com muito vergonha. rápido, né? Não, mas você É porque fala eu sou bem. jornalista, gente. Eu Então, tenho 30 anos de Na hora que jornalismo. você abriu a boca por vez, eu falei, caramba. Não, Você- eu sou muito acelerada, mas olha, eu adoro o programa de vocês. Estava torcendo e assim, superou todas as expectativas. Que bom. E aliás, os síndicos precisam e devem, né, participar, promover, né, colocar lá no horáriozinho deles, mesmo que seja só ouvindo, não precisa nem ver a gente, mas ouça vocês, que as informações são muito ricas e vocês contribuem bastante para os condomínios, para nós síndicos, porque vocês trazem profissionais que promovem essas informações e têm respaldo. Não são qualquer profissional, não é qualquer profissional. E isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Seja o condomínio pequeno, médio ou grande, qualidade de profissional é indiscutível. E vocês trazem esses profissionais aqui. Então, vocês são uma referência. E a gente vai multiplicando isso aí também. Porque os programas bons, profissionais bons, a gente coloca na roda também. Isso aí. Obrigado pela gentileza e generosidade. Eu que agradeço. Vocês são especiais, rápido. maravilhosos. Obrigado. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Pessoal, para quem ainda não acompanha, eu vou deixar aqui na descrição o podcast dela, acho que vale muito a pena. Condominicando. Se você não quiser esperar e olhar na legenda, é só você já colocar em cima aí, que eu sei que tem espaço para você colocar. Legal? Obrigado, pessoal. Até a próxima Condotalk. Valeu!